E hoje, o Viver na Viagem, nós vamos visitar o Memorial do Holocausto. Ele fica situado aqui no bairro do Bom Retiro, na Rua da Graça, no centro de São Paulo. Hoje, a nossa viagem nos trouxe a um lugar muito diferente dos que nós costumamos visitar. Não estamos diante de um monumento famoso por uma arquitetura, nem por um destino conhecido por belas paisagens. Hoje, estamos visitando o Memorial do Holocausto, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Um lugar que preserva memórias, homenageia milhões de vítimas e nos lembra da importância de combater o preconceito, o ódio e a intolerância. É impossível entrar aqui sem sentir um profundo respeito. Cada fotografia, cada documento, cada objeto exposto representa uma vida interrompida. Pessoas que tinham famílias, profissões, sonhos, amigos e planos para o futuro, mas que foram vítimas de um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade. Antes de começarmos a visita, vale compreender duas palavras muito importantes. A primeira é holocausto. A palavra vem do grego holocaustos e significa inteiramente queimado. Na antiguidade, era utilizada para designar um sacrifício religioso consumido pelo fogo. Após a Segunda Guerra Mundial, esse termo passou a identificar o genocídio promovido pelo regime nazista. Entretanto, muitos judeus preferem utilizar outra palavra, Shoah. Em hebraico, Shoah significa catástrofe, devastação ou calamidade. Esse termo evita qualquer associação com a ideia de sacrifício e descreve de forma mais adequada a tragédia vivida pelo povo judeu. Entre 1933 e 1945, durante o governo de Adolf Hitler, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados de maneira sistemática. Além deles, milhões de outras pessoas também foram perseguidas e mortas, incluindo ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos, testemunha de Jeová, prisioneiros de guerra e outros grupos considerados indesejáveis pela ideologia nazista. Talvez a maior lição do Holocausto seja compreender que ele não começou com os campos de concentração. O regime nazista compreendeu muito cedo o poder da propaganda. Jornais, cartazes, programas de rádio, filmes e livros passaram a repetir diariamente que os judeus eram responsáveis pelos problemas econômicos e sociais da Alemanha. Informações falsas eram apresentadas como fatos. Teorias conspiratórias eram repetidas inúmeras vezes. Aos poucos, muitos passaram a acreditar que os judeus eram uma ameaça e deixaram de enxergá-los como pessoas iguais a elas. Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista, afirmava que uma mentira, repetida muitas vezes, acabaria sendo aceita como verdade. Hoje sabemos que essa frase, embora frequentemente atribuída a ele de uma forma simplificada, resume uma estratégia que o regime realmente utilizou: repetir continuamente mensagens falsas e manipuladas para moldar a opinião pública. É impossível visitar esse memorial sem pensar na importância da informação de qualidade. Vivemos em uma época em que as notícias falsas podem se espalhar pelo mundo em poucos minutos. Embora o contexto histórico seja completamente diferente, a lição permanece: questioná-las, ou quando aceitamos a desumanização de qualquer grupo de pessoas, abrimos espaços para que o preconceito cresça. É impossível visitar esse memorial sem pensar na importância da informação de qualidade. Vivemos em uma época em que as notícias falsas podem se espalhar pelo mundo em poucos minutos. Embora o contexto histórico seja completamente diferente, a lição permanece atual. Quando deixamos de verificar os fatos, quando compartilhamos informações sem questioná-las ou quando aceitamos a desumanização de qualquer grupo de pessoas, abrimos espaço para que o preconceito cresça. O Holocausto nos ensina que a verdade, o pensamento crítico e o respeito à dignidade humana são alguns dos pilares mais importantes de uma sociedade livre. Defender esses valores é uma responsabilidade de todos nós. Pouco a pouco, os judeus deixaram de frequentar escolas, exercer determinadas profissões, possuir empresas, ocupar cargos públicos e participar da vida social. Foram isolados em guetos, deportados em vagões de trem, superlotados e enviados para campos de concentração e campos de extermínio. Ao caminhar pelas salas desse memorial, percebemos que o Holocausto não pode ser compreendido apenas por números. 6 milhões é uma quantidade impossível de imaginar, mas basta observar uma fotografia de família, um brinquedo infantil, uma mala de viagem ou um par de sapatos para entendermos que cada número tinha um nome, um rosto e uma história. Um dos aspectos mais chocantes do Holocausto foi a completa desumanização das vítimas. Assim que chegavam aos campos de concentração e extermínio, homens, mulheres e crianças eram obrigados a entregar praticamente tudo que possuíam. Malas, documentos, fotografias, relógios, joias, alianças, roupas, tudo era confiscado. Os nazistas diziam que aqueles pertences seriam devolvidos depois de um banho. Era uma mentira. A maioria daquelas pessoas jamais voltaria. Depois da seleção, muitos eram enviados diretamente para a câmara de gás. Os objetos ficavam para trás. Eram separados, catalogados e reaproveitados pelo regime nazista. As malas eram reutilizadas. Os óculos eram desmontados para aproveitamento do metal e das lentes. Próteses e muletas eram recolhidos.
As roupas eram distribuídas ou recicladas, os cabelos das vítimas eram utilizados pela indústria para produzir tecido de feltro, enchimentos e materiais de isolamento. Até os dentes que continham ouro eram retirados dos corpos e enviados ao governo alemão. Pode parecer impossível acreditar que um ser humano fosse reduzido a isso, mas era justamente a lógica do regime nazista: retirar das pessoas sua identidade, seu nome, sua dignidade, sua humanidade. Por isso, quando vemos nesses memoriais montanhas de sapatos, malas e óculos, não estamos olhando apenas para os objetos, estamos olhando para vidas interrompidas. Cada sapato pertenceu a alguém, cada mala carregava sonhos, cada fotografia representava uma família, cada par de óculos era o último olhar de uma pessoa que nunca mais voltou para casa. Outro aspecto pouco conhecido do Holocausto foi o gigantesco roubo de patrimônio promovido pelo regime nazista. Antes mesmo da guerra, famílias judias tiveram suas casas, empresas, fazendas, contas bancárias e bens confiscados. Durante a ocupação de diversos países da Europa, os nazistas organizaram uma das maiores pilhagens de obras de arte da história. Milhares de pinturas, esculturas, livros raros e objetos históricos foram retirados de museus, colecionadores e famílias judaicas. Hitler sonhava construir um enorme museu na cidade austríaca de Linz, reunindo as obras de arte mais importantes do mundo. Outros líderes nazistas também montaram coleções particulares utilizando peças roubadas. Mesmo depois de mais de 80 anos do fim da guerra, milhares dessas obras continuam desaparecidas. Equipes especializadas ainda trabalham para localizar essas peças e devolvê-las aos seus verdadeiros proprietários ou aos seus descendentes. Ao longo da visita, também encontramos histórias de muita coragem. Pessoas comuns que esconderam famílias judias em suas casas, diplomatas que emitiram vistos contrariando ordens oficiais, religiosos que abriram conventos e igrejas para proteger crianças, homens e mulheres que arriscaram a própria vida para salvar pessoas que muitas vezes nem conheciam. Esses exemplos mostram que, mesmo nos períodos mais sombrios da humanidade, sempre existe a possibilidade de escolher o bem. O Memorial do Holocausto de São Paulo foi inaugurado em 2017 e ele ocupa um edifício de enorme importância histórica, o local onde funcionou a primeira sinagoga do estado de São Paulo. Mais do que preservar documentos e objetos, a sua missão é ensinar. Ensinar que democracia, liberdade e direitos humanos precisam ser protegidos diariamente. Ensinar que o preconceito nunca começa com violência extrema. Ele começa com palavras, ele começa com piadas, começa com exclusão, com desinformação e com a normalização do ódio. Talvez a maior mensagem desse memorial seja justamente essa: o Holocausto não destruiu apenas milhões de vidas. Tentou destruir famílias, culturas, religiões, idiomas e memórias. Tentou apagar a identidade de um povo inteiro. Por isso, cada objeto preservado aqui possui um valor incalculável. Eles são testemunhas silenciosas da história. Como disse Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e Prêmio Nobel da Paz, esquecer os mortos seria como matá-los uma segunda vez. Ao sair desse memorial, entendemos que esta visita não fala apenas sobre o passado, ela fala sobre o presente, sobre o tipo de sociedade que queremos construir, sobre o respeito às diferenças, sobre combater qualquer forma de preconceito antes que ele cresça. Porque a história nos ensina que grandes tragédias não começam de um dia para o outro. Elas começam quando deixamos de enxergar a humanidade no outro. Quando aceitamos a mentira como a verdade sem questioná-la. Quando permitimos que o medo, o preconceito e a desinformação substituam o diálogo e o respeito. Elas começam quando nos omitimos diante de discursos que desumanizam pessoas por sua religião, origem, etnia, orientação, deficiência ou qualquer outra diferença. E também quando líderes, formadores de opinião ou qualquer pessoa utiliza o medo, a ignorância e a mentira para dividir a sociedade e alimentar o ódio. O Holocausto nos mostra que a democracia, a liberdade e os direitos humanos não desaparecem de uma só vez. Eles são enfraquecidos pouco a pouco, sempre que a intolerância é tratada como algo normal e a dignidade humana deixa de ser um valor inegociável. Por isso, preservar a memória não é apenas recordar o passado, é assumir a responsabilidade de proteger o presente e construir um futuro em que o respeito, a verdade, a compaixão sejam mais fortes do que o preconceito e a violência. Se você estiver em São Paulo, reserve um tempo para conhecer esse memorial. Independentemente da sua religião, da sua origem ou da sua idade, esta é uma visita que emociona, ensina e transforma. Obrigado por viajar conosco. Se esse vídeo ajudou você a conhecer um pouco mais sobre este capítulo da história, compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre essa mensagem. Porque lembrar é um ato de responsabilidade. E que a frase que ecoa nos memoriais do Holocausto ou da Shoah em todo o mundo continue viva para as próximas gerações. Nunca mais.